Sabe aquela passagem do Gênesis no segundo dia da criação? O texto diz que Deus criou um firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo. Uma imagem muito poderosa. Muito. Mas que deixa uma pergunta que, nossa, ecoa há milênios. O que é, afinal, esse firmamento? É uma cúpula de metal? Um domo de cristal? A atmosfera? E o mais curioso é que a resposta para isso não é uma só. Essa ideia do firmamento foi se transformando, sabe? E ela funciona quase como um espelho da evolução do nosso próprio pensamento. Como assim? A gente consegue, rastrear a história da ciência, da filosofia, só acompanhando o que as pessoas pensavam sobre o céu. E a nossa missão aqui hoje é exatamente essa: seguir essa trilha. Ok. Desde as cosmologias lá do Oriente Próximo até o momento em que a ciência moderna, meio que explode tudo isso. E a própria palavra já dá uma pista, né? O termo original em hebraico, hakiá, parece que significa algo esticado, tipo uma lona de tenda. Isso. Mas aí, quando traduziram para o grego como stereoma e depois para o latim como firmamentum, a coisa mudou. Mudou completamente. Passou a ter um peso de suporte, de algo firme, sólido. O nome já vem com uma teoria embutida. Vamos mergulhar nisso então. Voltando lá para o começo, para os hebreus antigos e seus vizinhos, babilônios, sumérios, quando eles olhavam para cima, o que eles viam? Era só um céu azul ou eles imaginavam, sei lá, uma arquitetura cósmica? Totalmente uma arquitetura. A visão de mundo dominante na época era de que a Terra era um disco plano, como um prato. Certo. E sobre esse prato haveria uma cúpula sólida, um domo rígido mesmo. As estrelas, o sol, a lua, nada disso estava flutuando no espaço. Estavam presos nessa cúpula. Exatamente, como se fossem lâmpadas ou joias penduradas num teto. E isso não é só especulação. A gente vê essa ideia em textos da época, como no épico da criação babilônico, o Enuma Elish. Era um modelo padrão. O que me deixa impressionada é como isso se refletia na vida real deles. A nossa fonte fala dos zigurates, aquelas pirâmides em degraus. Eles não eram só templos, né? Não, de jeito nenhum. Eram uma conexão. Eles eram vistos como escadas para o céu. Um ponto de contato literal para os deuses descerem até a Terra. Uau! A própria arquitetura imitava a estrutura do cosmos que eles imaginavam. Mas se você acha isso visual, os egípcios levaram a poesia cósmica para outro nível. Ah, os egípcios sempre levam, né? Como era a versão deles? Eles tinham vários modelos, um mais poético que o outro. Em um deles, o céu era a barriga de um falcão gigante voando sobre a terra. Um falcão. Sim, e o sol e a lua seriam os olhos dele. O vento que a gente sente seria o bater das asas desse pássaro cósmico. Que imagem incrível! Muito mais orgânica do que um domo de metal. E os outros modelos? Tinha o da vaca celestial. O universo era o corpo da deusa Nut ou Hathor, em forma de vaca. Ela engolia o sol todo fim de tarde. Nossa! E dava luz a ele novamente pela manhã. O ciclo do dia e noite era explicado por um ato biológico, sabe? De digestão e nascimento. É uma metáfora muito poderosa. Eles usavam o que conheciam, animais, o corpo, para dar sentido a algo tão vasto. Exato. E talvez o modelo mais famoso seja o da mulher celestial. A deusa Nut se arqueia sobre a terra, com as mãos e os pés tocando o horizonte, formando a abóbada do céu. E quem a segurava? Ela era sustentada por Shu, o deus do ar, que ficava ali no meio, separando o céu e a terra. E por último tinha um modelo mais, digamos, de engenharia civil. Como assim? Um céu plano como uma laje, sustentado por 4 pilares gigantes nos cantos do mundo. Daí que vem a ideia dos 4 cantos da Terra. Essa visão mítica, quase arquitetônica, dominou por muito tempo. Mas em algum momento, lá na Grécia, as pessoas começaram a fazer perguntas diferentes, certo? A questão deixou de ser como os deuses construíram para ser do que é feito e como funciona. A chave virou com os filósofos da escola jônica, tipos como Anaximandro. Eles começaram a chutar o balde do mito e a procurar por explicações naturais. E o que ele propôs? Anaximandro foi revolucionário. Ele disse, e se não for uma cúpula? E se a Terra for um cilindro fixo no centro, e os corpos celestes estiverem presos em esferas que giram ao nosso redor? Foi o primeiro modelo mecânico do universo. Então ele trocou a arquitetura divina por uma máquina.
como um grande relógio cósmico. Basicamente isso. Mas quem realmente cimentou essa ideia por quase 2000 anos foi Aristóteles. Ele pegou o conceito das esferas e o refinou. Para ele, o universo era um conjunto de esferas concêntricas, perfeitas, feitas de um material puro, o éter. Aham. E no centro de tudo, imóvel, imperfeita, esférica, estava a nossa Terra. Era um cosmos organizado, hierárquico, quase matemático. E aí a gente tem um choque de gigantes. De um lado, a narrativa do Gênesis com o firmamento e as águas. Do outro, a filosofia super influente de Aristóteles. Como os primeiros teólogos cristãos, os padres da igreja, lidaram com isso? Foi um debate intenso, com várias correntes. Orígenes, no século III, teve uma sacada bem platônica, bem dualista. O que ele disse? Ele falou que existiam dois céus. Um é o Kalon, o céu espiritual, criado no primeiro dia, a morada de Deus. O outro é o firmamento, o céu físico, material, criado no segundo dia. E para ele, esse firmamento era uma fronteira real. Uma fronteira. Sim, separando o mundo divino do nosso, que ele via como um lugar sujeito ao mal, aos demônios. Ah, então o firmamento virou uma espécie de barreira sanitária cósmica. Um céu VIP e o nosso, aqui embaixo. Exatamente. Mas nem todo mundo comprou essa ideia. Um século depois, Basílio de Cesareia achou isso muito alegórico. Ele era mais pé no chão, tentou harmonizar a Bíblia com a ciência da época. E qual foi a tentativa dele? Ele ficava se perguntando do que esse firmamento poderia ser feito, e especulava que talvez fosse ar condensado, ou quem sabe aquele quinto elemento dos gregos. Ele estava genuinamente tentando fazer as duas coisas conversarem. Mas a conversa não devia ser fácil, porque ainda tinha a questão das águas acima do firmamento. Isso não batia com a física de Aristóteles de jeito nenhum. De jeito nenhum. E foi aí que entrou a figura mais influente de todas, Agostinho de Hipona. Ele olhou para essa discussão e essencialmente deu um basta. Um basta. Para Agostinho, a autoridade da Bíblia estava acima da nossa capacidade de entender o mundo. Sobre as águas acima do céu, ele basicamente disse: como elas estão lá, por que não caem? Só Deus sabe. Não é nosso trabalho especular. A fé deveria bastar. Então a atitude dele foi tipo, parem de tentar adivinhar, apenas acreditem. Isso deve ter tido um impacto gigantesco no pensamento ocidental. Basicamente colocou um freio nessa tentativa de conciliação. Um freio enorme. A visão de Agostinho se tornou a doutrina dominante. A ideia era que, se a Escritura diz algo que parece contradizer a razão, o problema está na nossa razão. E essa tensão continuou por toda a Idade Média. E aí os teólogos escolásticos tiveram que rebolar para fazer Aristóteles e a Bíblia caberem na mesma sala. Exato. E surgiram soluções criativas. Beda, o Venerável, lá no século VIII, sugeriu que as águas de cima poderiam estar congeladas. Congeladas? Como assim? Uma camada de gelo cósmico, e isso explicaria por que o firmamento era firme e por que a água não caía. Espera aí, gelo no céu? Isso não cria mais perguntas do que respostas, tipo, por que não derrete ou despenca tudo de uma vez? Sem dúvida. E os escolásticos mais tardios, como Guilherme de Alcer, basicamente concordaram com essa dificuldade. Olhando para a física de Aristóteles, eles concluíram que a única explicação para ter água lá em cima era um milagre contínuo de Deus, uma violação proposital das leis da natureza. Ok, então por séculos a discussão ficou nesse campo, entre fé e lógica. Mas em algum momento, alguém decidiu parar de debater e simplesmente olhar para cima com novos instrumentos, certo? Esse foi o começo do fim do firmamento sólido. A demolição foi feita em etapas. A primeira marretada veio do dinamarquês Tycho Brahe, na década de 1570. O que ele viu? Ele observou uma supernova, uma estrela nova, o que já provava que os céus não eram imutáveis como Aristóteles dizia. Mas a grande prova veio com um cometa. Ele calculou a trajetória e provou que o cometa tinha atravessado as supostas esferas de cristal onde os planetas deveriam estar. Um cometa. Então uma única observação foi como um torpedo cósmico que atravessou a ideia das esferas. Bastou isso para começar a trincar um modelo de milênios. Exatamente. E se Tycho Brahe trincou o vidro, Giordano Bruno, em 1584, ele pegou essa trinca e quebrou tudo. Ele foi muito mais radical.
Mais radical como? Propôs um universo infinito, sem centro, onde as estrelas não estavam presas numa cúpula, mas eram outros sóis, talvez com seus próprios planetas. Nesse tipo de universo, a ideia de um firmamento como barreira nem faz mais sentido. E o golpe de misericórdia pá de cal veio com Galileu Galilei. Sem dúvida. Com o telescópio, a partir de 1609, Galileu destruiu o que restava. Ele olhou para a Lua e viu montanhas e crateras, não uma esfera perfeita. Certo. Olhou para o Sol e viu manchas, provando que nem o Sol era imaculado. Mas o checkmate foi descobrir luas girando em torno de Júpiter. Ah, isso foi devastador para a teoria antiga. Totalmente. Aquilo provou que nem tudo no universo girava em torno da Terra. Havia outros centros de movimento. Aquele belo sistema de esferas de Aristóteles simplesmente não se sustentava mais. O firmamento sólido estava oficialmente morto para a ciência. Que jornada! A gente sai de uma cúpula sólida, quase um teto sobre nossas cabeças, passando por esferas de cristal e termina com um universo infinito, sem centro, sem barreiras. A ciência basicamente apagou o firmamento do mapa cósmico. Apagou do mapa físico, sim. O interessante, como nossas fontes mostram, é que a teologia se adaptou. Ninguém mais defende um domo sólido. E como interpretam hoje? Hoje, a interpretação do firmamento é muito mais simbólica. É visto como a atmosfera, o céu que vemos, ou como uma metáfora para a ordem que Deus colocou na criação. Mas aquela pergunta sobre as águas de cima continua sendo uma curiosidade do texto, um debate teológico fascinante e em aberto. É impressionante. A ciência nos deu um mapa do cosmos de uma vastidão que seria inimaginável para os antigos. Mas essa longa história do firmamento revela muito sobre nós, sobre a nossa necessidade de encontrar ordem, estrutura e significado quando olhamos para cima. Isso me deixa com uma última reflexão, sabe? Qual? Se o firmamento não é mais uma barreira física acima de nós, que estruturas mentais, sociais ou espirituais nós construímos hoje para organizar nosso universo e dar sentido a ele?